E aí galera, beleza? Aqui é o Vinícius do Excel e Conhecimentos e hoje vamos para mais uma aula da nossa minissérie de Excel Essencial. E o tema de hoje será as funções soma C, soma C e somar produto. Bem, aqui na planilha tem alguns dados que pegamos daquela tabela de vendas e com esses dados vamos conseguir aprender as três funções. A primeira delas, a soma C, serve para quê? Digamos que você precise somar algo utilizando uma condição. Aqui no caso do exemplo, você vai ver que a gente vai somar o valor total, porém para cada vendedor. Eu não posso usar a soma porque ele somaria tudo. O que eu quero que faça? Que ele venha e some o total sempre que aparecer o nome que eu determinar. Vamos ver como a gente faz isso. Aqui na coluna K, vamos calcular as vendas. Aqui a gente vai utilizar a soma C. E como ela funciona? Eu passo um intervalo que ela vai analisar e passo o valor que ela vai comparar. Por exemplo, para o primeiro nome, ele vai comparar com o nome Ademilson Gomes. Sempre que ele encontrar, ele vai somar a linha. Porém, em qual coluna? No segundo intervalo que eu vou informar. Então ele vai analisar o B e no primeiro caso vai somar na coluna F. Vamos ver como é isso. Soma-se. Primeiro valor é o intervalo que ele analisa. Aqui no caso os nomes. Coluna B. Ponto e vírgula. Vou selecionar o nome do vendedor, Ademilson Gomes. Ou seja, ele vai verificar o B onde tem esse nome. E a linha que tiver o nome ele vai somar. Vai somar onde? Na outra coluna, que é a coluna F, que aqui é o intervalo soma. Aqui para o nosso exemplo seria a coluna F. 5.315, o que seria isso? Vamos colocar um filtro aqui. Eu fiz apenas do Ademilson, vamos ver aqui apenas o Ademilson. Se eu somar o valor total, aqui embaixo no Excel mostra a soma, 5.315, assim como deu o valor aqui. Agora eu posso arrastar para baixo e ele vai somar para cada vendedor. E a comissão é a mesma coisa, só vai mudar a coluna final, né? A coluna de soma. Soma C. Se nesse intervalo tiver esse nome, você soma nesse intervalo. Arrastando aqui também. O Jones Bandeira, 21 de comissão. Como ele tem apenas uma linha, fica fácil de ver que realmente 21 de comissão. A soma C é utilizada apenas para um critério, mas e se eu tenho mais critérios? Aí eu utilizo a soma C, que seria aqui embaixo. A gente vai fazer a mesma soma, porém utilizando apenas o dia específico na coluna K, linha 7. Ou seja, eu quero que ele some o total das vendas de cada vendedor, porém apenas no dia especificado. Então um dos critérios é o nome do vendedor e o outro critério é a data. Ou seja, dois critérios, então vamos utilizar o soma C. E aqui tem que tomar um primeiro cuidado, que quando a gente fez o soma C, o intervalo de soma ele ficou no final, era o terceiro parâmetro. Mas o soma C, como ele pode ter muitos critérios, o intervalo da soma fica como sendo o primeiro critério. Então aqui eu quero que ele some as vendas, coluna F. Agora o primeiro parâmetro, o critério vai ser a data. A coluna de data, a coluna A. E nessa coluna eu quero que tenha o valor 4 do 3 do 26. O valor da célula K7. Eu ponto e vírgula e coloco os outros critérios. Aqui no caso seria apenas o nome agora. Então, eu vou colocar a coluna B, que é o nome do vendedor, e o segundo parâmetro seria o nome do vendedor no caso. Ou seja, some o que está na coluna F, caso na coluna A tenha o valor da célula K7, que aqui no caso é 4 do 3, 26, e na coluna B tenha o valor da célula J9, que aqui é o nome Ademilson. R$ 1.040, vamos ver. No dia 4 do 3, quais vendas tivemos? Apenas duas linhas. E quais vendas do Ademilson? Apenas uma linha, que é justamente 1.040. Se eu arrastar para baixo, vai ter um erro. Por quê? Porque quando eu arrasto, os intervalos eles mudam, caso não estejam fixos. Então a célula K7 vai para baixo, vai ficar K8 e K9. E o J também, J10 e J11. Só que eu não quero que mude a célula da data, vai ser sempre a mesma célula. Então eu venho aqui na célula, K, linha 7, e coloco o cifrão. Posso colocar os dois cifrões no K e no 7, ou apenas no 7 fixando a linha. Aqui eu vou colocar um cifrão antes do 7
Então, quando eu arrastar para baixo, não vai mudar a linha 7. Veja aqui para Alice do Lago. Na J, abaixou até o nome dela. Porém, na data, na coluna K, não mudou a célula, a linha no caso. Então, a célula ficou a mesma. Então, o que a função está fazendo? Aqui, quando tenho data 4/3, e aqui, quando eu tenho o nome do vendedor, ele vai somar o valor total. Caso eu mude a data aqui, obviamente o valor aqui vai alterar apenas para o dia que eu informei. 5/3. Também tivemos duas vendas, uma da Demilson e uma da Alice. 525, 120, assim como está aqui. E posso fazer o mesmo para a comissão, vai apenas alterar o primeiro valor, primeira coluna aqui no caso, ao invés de F, vai ser a coluna da comissão, que será o H. Pronto, vamos utilizar o filtro para a gente ver a mesma coisa que ele fez. Aqui no caso está 5/3, então ele pegou 5/3 apenas. E no caso o vendedor Ademilson, ele pegou apenas o Ademilson. Então apenas essa linha foi somada. Valor total 525, comissão 36,75. Vamos mudar para uma outra data, por exemplo, dia 6. E vamos filtrar novamente. Vamos ver a Alice, 558 vendas, 16,74 de comissão. Então, filtrar o dia 6/3. E apenas a vendedora Alice. Encontramos duas vendas, 198 mais 360 dá o 558, assim como a gente viu pela fórmula. E por fim aqui vamos aprender a função somar produto. Veja que aqui temos uma terceira tabelinha que vamos colocar os totais de vendas e de comissões. Aqui o total geral. Como eu já tenho a coluna F e a coluna H, que já mostra os valores de total, tanto total de vendas e total de comissão, eu poderia usar a função soma. E selecionar o intervalo, ou aqui a coluna inteira, ou apenas os dados. Vai funcionar da mesma forma. Mas digamos que eu não tivesse essa coluna F, vou até pintar ela de uma cor aqui, nem mesmo o H. O que a gente poderia fazer sem criar as colunas? Eu tenho a quantidade e o valor unitário. Eu sei que o valor total é a multiplicação de um pelo outro, certo? Só que eu teria que multiplicar aqui por esse, somar o valor total com a multiplicação do de baixo com o outro e assim por diante, somando sempre a quantidade pelo valor unitário. Então, 1 vezes 420, esse valor mais 5 vezes 375, o novo valor mais 1 vezes 216, assim por diante. Que basicamente é uma soma de produtos. Então, a gente pode utilizar a função somar produto. E aqui eu coloco os intervalos que eu quero que realize essa soma. Vou selecionar aqui o primeiro intervalo, ponto e vírgula, o segundo intervalo. Aqui os intervalos, veja que eles têm mesmo tamanho, no caso 10 linhas. Então ele vai pegar o primeiro intervalo e multiplicar pelo segundo, linha a linha. A primeira linha de um intervalo multiplicado pela primeira linha do outro intervalo. Depois a segunda linha desse intervalo multiplicado pela segunda linha desse intervalo. E vai somar todas essas multiplicações. E veja que bateu com a nossa função soma que a gente fez anteriormente. Então, caso eu não precisasse dessa coluna, eu não precisaria criar ela apenas para ter esse valor. Eu poderia usar o somar produto. Mas aqui eu utilizei duas colunas, e se eu quisesse mais? Aí a gente pode ver o exemplo da comissão. Somar produto. Eu quero que ele multiplique a quantidade pelo valor unitário, que vai nos dar o valor total, e a comissão é em cima do valor total. Então multiplica pela porcentagem da comissão. 3 intervalos. Veja que o total também bateu. O que ele fez aqui? 1 vezes 420 vezes 5%, no caso vai dar o 21. A gente pintou de cinza aqui para dizer que a gente não tem essa coluna. Depois ele fez 5 vezes 375 vezes 7%. Deu 131,25 também. Fica de certa forma na memória. Foi fazendo assim e todos os produtos que ele teve, ele somou
que é o resultado 560,27. E agora você pode melhorar as planilhas que você utiliza, caso se aplique essas fórmulas. E caso surgir alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou responder assim que possível. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.